Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele e soltou e perdoou a dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários, e o agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que ele lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, os amigos do homem viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então, o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu companheiro do mesmo modo como eu tive com você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim, meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente a seu irmão. Bom, de todos esses versículos que eu li, eu gostaria de frisar somente o 35. Assim, meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Bom, o versículo sozinho já fala por si só, não precisa nem de explanagem, que a gente deve perdoar o irmão verdadeiramente. Nós não devemos perdoar só porque algum irmão falou, só porque está escrito na Bíblia que a gente tem que perdoar. O perdão tem que ser algo que venha do coração. Quem fala da boca para fora que perdoou, mas tem no seu coração um pouco de ressentimento ou ódio, não perdoou verdadeiramente. Perdão é você lembrar de quem te fez alguma coisa sem sentir ódio ou rancor daquela pessoa. Vamos ver outro versículo que diz sobre isso, que está em Provérbios, no capítulo 10, versículo 11. As palavras do justo são fonte de vida, mas as palavras dos perversos abrigam a violência. O ódio só produz brigas e confusões, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Se o perdão não foi sincero, logo ele será descoberto que não foi sincero. Por quê? Porque quando você não tem ódio ou raiva de alguém, você só sabe dizer coisas boas para aquela pessoa. Como diz aqui, né? A boca do justo diz palavras sábias, mas a língua perversa será exterminada. O justo sabe dar uma boa resposta e agradável, mas a boca do perverso só conhece a maldade. A gente vê logo pelas palavras das pessoas, quando elas falam com a gente, se ela tem alguma mágoa, algum ressentimento, né? Como também está escrito aqui neste outro versículo. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas as palavras do sábio trazem cura. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a mentira tem vida curta. Bom, qualquer mentira tem vida curta, mas se você diz que ama o seu irmão, se você diz que não tem raiva do seu irmão, isso permanecerá, né? Se o seu irmão for falar com você, você terá uma boa palavra para falar com ele. Agora, se você tem algum ódio desse seu irmão, algum ressentimento desse seu irmão, tudo que esse irmão falar com você será distorcido na sua cabeça para o mal. Você não terá uma boa resposta para ele. Mais outra coisa, se você diz
que ama a Deus, mas não ama seu irmão que está do lado, você está mentindo. Quer ver só? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser eu amo a Deus, porém continua odiando seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus quem nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E se você está mentindo, você é filho do diabo. Não se assuste com isso não. Quer ver só o que a Bíblia diz a respeito disso? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele quando mente. Isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, vamos ficar firmes, fazendo sempre a vontade de Deus, procurando orar, pedindo para Deus limpar o nosso coração.